Então, o que acontece, né? A gente começou a falar das resoluções das EDOs de segunda ordem não homogêneas, e aí começamos pelo método dos coeficientes indeterminados ou métodos coeficientes a determinar. Então, se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, o primeiro passo é resolver a EDO homogênea associada e depois avaliar a parte não homogênea. Isso será realizado para os dois métodos que nós vamos avaliar aqui na nossa disciplina. O método dos coeficientes indeterminados e o método da variação de parâmetros, que é o método que nós veremos na aula de hoje. O método dos coeficientes indeterminados, ele é um método muito interessante porque ele é de fácil aplicação. E apesar de, aparentemente, ele não ter uma relação física com o processo, mas eu mostrei para vocês que traz essa relação física, né? Por exemplo, por que aquele termo que está dentro do seno, eu não preciso estimar aquele parâmetro, né? Por que aquele parâmetro ele já pode ser previamente estabelecido? Justamente porque está relacionado a uma frequência da resposta do meu sistema. Então, se eu faço uma perturbação, então a perturbação do meu problema está relacionada à parte não homogênea da equação diferencial. O meu sistema ele tende a reagir com a mesma frequência. Então, são essas observações que nós temos que fazer. Em relação à amplitude, que seria, por exemplo, o termo que multiplica o seno, o cosseno, o exponencial, não necessariamente o meu sistema ele vai responder na mesma amplitude. Não é porque eu alterei, por exemplo, a temperatura do fluido da jaqueta, né, que é o fluido que fica ali em volta de um reator, por exemplo, em 10 graus, que o meu sistema ele vai elevar a temperatura em 10 graus. Pode ser mais ou pode ser menos, não necessariamente é igual. Então, em relação à magnitude, eu tenho que avaliar o parâmetro. E aí, a gente tem uma série de avaliações para serem feitas quando eu quero utilizar o método dos coeficientes indeterminados. O método dos coeficientes indeterminados, ele precisa de duas características para ser aplicado de maneira satisfatória. A primeira delas é que ele deve ser avaliado para equações diferenciais com coeficientes constantes. E a segunda delas é que a não homogeneidade precisa ser uma função simples. Então, um polinômio, uma função exponencial, uma função trigonométrica simples, seno e cosseno. No momento em que a minha parte não homogênea começa a apresentar funções mais complexas, o método dos coeficientes indeterminados ele começa a falhar. Ele começa a deixar de ser viável, tá? De ser utilizado. E é aí que surge a motivação da nossa aula de hoje, que é o método da variação de parâmetros. Então, eu tenho uma equação diferencial contendo uma parte não homogênea. A minha solução ela será composta pela solução complementar e pela solução particular. A minha dificuldade está em determinar agora a solução particular. Veja que essa solução particular ela é independente dos parâmetros, né, C1 e C2, das constantes C1 e C2 que estão relacionadas à condição inicial ou à condição de contorno. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas observações, tá? Nosso foco é determinar YP. Na verdade, determinar a solução geral, né? Mais precisamente o YP aqui, que pode trazer um pouquinho de dificuldade. Aí, quando é que eu devo utilizar a variação de parâmetros? Equações diferenciais com coeficientes variáveis e equações diferenciais onde a parte não homogênea possui funções mais complexas. Aí eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Porque isso eu vi acontecer na primeira avaliação e eu quero que vocês prestem atenção e evitem de repetir esse erro. Se eu tenho, por exemplo, uma EDO e essa EDO ela é não linear, vocês classificaram a EDO lá como não linear. Eu posso utilizar o método de resolução de EDOs lineares para encontrar a solução da equação diferencial? Não. Não. Então, quando eu peço para vocês para classificar a EDO antes de resolver,
é justamente para guiar a resolução de vocês. Então, se eu tenho um EDO não linear, eu não posso utilizar o método das EDOs lineares. E isso ocorreu, tá? Então, com certeza, a solução está equivocada. Cuidado com Então, isso. pode dizer que não tem solução? Não. Quer dizer que o método que foi selecionado ele foi inadequado. Se eu tenho um EDO não linear, por exemplo, o método de variáveis separáveis, ele pode ser aplicado, né? Caso eu consiga, né, equação diferencial, e eu consigo resolver o meu problema facilmente. Agora, o que eu não posso é misturar os métodos. Se eu classifiquei, o método ele está relacionado à classificação. Então, aqui trazendo para a nossa realidade atual. Se eu tiver uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes variáveis, eu posso utilizar o método dos coeficientes indeterminados? Não. Não. Então, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá? A utilização do método inadequado vai gerar uma solução equivocada. Vocês podem até encontrar uma solução aí, mas ela não será a solução do meu problema. E lembre-se que é garantido pelo teorema da unicidade que eu tenho apenas uma solução possível para a minha equação diferencial. Dúvidas até aqui? Como é que está? Professor, Oi. lá na primeira prova, por exemplo, quando eu tratava, ao invés do y, o x como variável dependente. Uhum. Aí, para conseguir resolver, né, por um método, a classificação, no caso, eu faria em relação ao y ou em relação ao x? Em relação ao y, inicialmente, ela seria não linear em relação a y, né? E depois que você faz a mudança de variável, que não é nenhuma mudança, né? Apenas o algebrismo, você transforma ela em linear em relação a x. Certo, tranquilo. Professor, Oi. nesse caso a gente poderia ter coeficientes constantes ainda e a parte não homogênea ser muito mais complexa, no caso, Sim, desse método? sim. Aí, tipo, Aí. no caso, como é que eu saberia? Como era que eu ia proceder? Se eu ia proceder por... Se você tem uma função, a parte não homogênea for uma solução complexa, você vai utilizar o método da variação de parâmetros. O método dos coeficientes indeterminados, ele se resume a polinômios exponenciais, funções trigonométricas simples, aquela tabelinha que eu apresentei para vocês na última aula. Fugiu disso daí, a utilização do método dos coeficientes indeterminados, ela fica meio complexa demais. Mas a gente trabalha, professor, funções complexas em EDO, e se trabalhar tem... sei lá, Quando eu falo uma função complexa, Lucas, é simplesmente secante de x. A função tá. Não é números complexos, não, né? Não. A função secante de x, ela é uma função complexa o suficiente para que o método dos coeficientes indeterminados ele já seja aí inviabilizado. Tá bom. Mais alguém? Ok. Então, vocês vão ver que, apesar de trabalhar com funções um pouquinho mais complexas, mas esse método é um método também simples de ser utilizado. E aí que está a grande sacada, tá? Existirão problemas em que vocês podem utilizar os dois métodos. Eu não tenho nenhuma restrição para utilizar o método da variação de parâmetros. E o método da variação de parâmetros, ele é simplesmente a utilização de uma integral. Se eu conseguir fazer uma integração, eu consigo encontrar a parte não homogênea, a solução particular. Porque nem sempre essas integrais elas são tão simples assim. Às vezes, vocês vão ver casos aí em que eu posso escolher ou coeficientes determinados ou variação de parâmetros. E aí, por conta da comodidade inicial, eu escolho resolver por variação de parâmetros, acabo chegando numa integral que não tem fim. Vocês vão ver que nem utilizando o Shawn lá, a gente consegue resolver aquelas integrais. Então, saibam escolher
o método adequado para a resolução dos problemas, tá bom? Vejam se as funções são simples, vejam se os coeficientes são constantes. Se for, prezem pelo método dos coeficientes indeterminados. Fica a dica para vocês. Dúvidas? Não? Ok. Então, eu tenho a minha EDO, vou deixar ela aqui na forma padrão, tá? O EDO não homogênea, esse R de x diferente de zero. O método da variação de parâmetros, como é que eu consigo determinar YP? Primeiro eu preciso resolver a EDO homogênea, encontrando quem é o Y1 e quem é o Y2. Encontrei o Y1, encontrei o Y2, calculo o Wronskiano. E aí eu faço YP é igual a menos Y1, integral de Y2 R de x sobre o Wronskiano, mais Y2, integral de Y1 R de x sobre o Wronskiano. Observe que essa integral aqui é um produto e uma divisão de funções. Então, não necessariamente será uma integral simples de ser avaliada. Bom, cuidado com esses detalhes. Então, vou fazer aqui um exemplozinho para vocês, tá? Relembrando aqui a definição de Wronskiano, né? Não sei se vocês lembram, que é justamente para avaliar se a EDO, né, se as soluções serão linearmente dependentes ou independentes. Então, calculo o Wronskiano. E aqui no nosso caso, como é EDO de segunda ordem, né, o Wronskiano ele é feito através das avaliações das diagonais da matriz formada aqui pelas soluções e suas derivadas. Então, eu tenho aqui a minha EDO de segunda ordem. Y2, Y2 linhas, mais Y é igual a secante de x. Veja que, aparentemente, a não homogeneidade é uma função simples, secante de x. Se vocês forem olhar lá na tabela dos coeficientes indeterminados das propostas de solução particular, a secante, ela não aparece, tá? Então, isso já é um indicativo de que devemos utilizar o método da variação de parâmetros. Primeiro passo, resolver a EDO homogênea associada. Então, y duas linhas mais y igual a zero. Como é que eu posso resolver isso daqui? Pela equação auxiliar. Pela equação auxiliar. Então, eu tenho equação característica, né, auxiliar. M ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, o termo M ao quadrado está relacionado a y duas linhas, mais 1 relacionado ao termo y aqui, tá? São os termos que acompanham a função e suas derivadas. Encontra as raízes. Então, a minha solução complementar vai ser C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Vou agora buscar a solução particular. Então, conheço y1 e y2, eu preciso calcular ou determinar o Wronskiano. Então, já calculo ou já avalio as derivadas. Então, y1 é cosseno de x, a derivada de y1 menos seno de x. y2 é seno de x, a derivada de y2 cosseno de x. Avalio o Wronskiano e aqui, no nosso caso, o Wronskiano de igual a 1. Então, observem que esse daqui é um caso clássico, tá? Que tem caráter didático. Observe que o Wronskiano é igual a 1. Isso é muito bom, porque na hora que eu dividir aqui, né, esse termo, ele simplesmente desaparece, né? Não vai fazer influência na dificuldade de resolução da integral. Mas nem sempre vai ser desse jeito, tá? Possa ser que apareça aí um ln da tangente ou algo do tipo. Então, cuidado com isso, não se empolguem, tá? Calculei o Wronskiano. Agora eu vou avaliar a minha solução particular. Conheço y1, conheço r de x aqui no nosso caso é secante. Então tá aqui, ó. Menos cosseno de x, integral do seno vezes a secante, mais seno, que é o y2, integral do cosseno vezes a secante. Faço as observações, né? As avaliações trigonométricas. Secante vai ser 1 sobre cosseno aqui. Então,
Lá do Shawn, a gente pode já encontrar essas integrais. Gente, eu percebi também que muita gente perdeu tempo por não saber utilizar o Shawn. Então, não deixem de utilizar, porque vocês não vão avaliar isso só aqui na nossa disciplina. Lá em cinética vai aparecer muitas integrais e vocês vão economizar muito tempo se vocês utilizarem a tabela de fórmulas matemáticas. Então, já fiquem atentos a isso. Tá? Resolvo, então, as integrais. Então, veja que, nesse caso, essa integral é uma integral simples, né? De ser resolvida lá utilizando o Shawn, por exemplo, ou fazendo o método da substituição também. Não tem nada demais. Então, aqui agora eu tenho a minha solução geral. Vejam que a parte não homogênea, ela era simplesmente secante de x. Olha o que virou a solução particular. Cosseno do ln do cosseno mais x seno de x. Aí agora eu pergunto a vocês, como é que nós íamos pegar e propor uma forma de solução particular olhando secante e propondo isso daqui? Vocês conseguiriam fazer isso? Então vejam que, apesar de secante ser uma função relativamente simples, né? Mas ela é complexa o suficiente para que o método dos coeficientes indeterminados torne-se inviável. Então tá aqui ó, o que virou essa secantezinha. Professor, Oi. mas não deveriam aparecer duas constantes aí na solução particular? Aqui, ó. C1 e C2. Não, mas essa é da complementar, né? Se eu não estou enganado. A solução particular ela não tem constante, né? Mas não tem as integrais indefinidas na resolução? Não, mas se eu estou lidando com uma equação diferencial de segunda ordem, eu só tenho duas informações, né? Ou duas informações em pontos distintos numa condição de contorno, ou a informação em um ponto e a derivada dela naquele ponto, que seria relacionada a uma condição inicial ou uma condição de contorno também dá para ser dessa forma. Então, não posso ter quatro constantes e apenas duas informações. Eu entendo que você está dizendo que integrei aqui apareceria uma constante, né? Do cálculo realmente isso aparece. Mas essas constantes não são avaliadas aqui no nosso caso. Tá, perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Sim, não. Por enquanto não, professor. Não, tá bom. Então, olha o seguinte, uma atividadezinha aqui para a gente fazer juntos aqui agora, tá? Pelo menos algumas. Olhando estas EDOs aqui, qual delas vocês iriam resolver pelo método dos coeficientes indeterminados e qual delas vocês iriam resolver pelo método da variação de parâmetros? Então, antes de resolver, eu tenho que tomar uma decisão. Eu acho que Eu acho a D e a E. A, D e E. Eu acho que a B também, não? Não sei. Qual foi a pergunta? Você resolveria essas equações diferenciais, a parte não homogênea, né, principalmente, pelo método da variação de parâmetros ou pelo método coeficientes determinados? Eu resolveria A, B, D e E pelo de coeficientes indeterminados e a C por variação de parâmetros. E por que a C seria a variação de parâmetros, se a parte não homogênea é cosseno de x? Porque ali tem o x ao quadrado e y duas linhas. Então é uma parte, é uma coeficiente variável, então eu não posso usar coeficientes indeterminados. Exatamente, eu também faria a mesma escolha. Então, essas funções aqui, por exemplo, aqui é um polinômio vezes uma função exponencial. Então, são funções simples de serem avaliadas, né? Um polinômio vezes uma função trigonométrica simples. Agora aqui a letra C não. Eu já vejo que todas as outras são coeficientes constantes, né? A letra C é coeficiente variável.
Aí, eu vou ser teimoso, tá? Pelo menos a critérios didáticos aqui. Eu vou resolver todas com vocês utilizando o método da variação de parâmetros. Eu só não vou resolver as integrais finais lá. Mas vocês vão ver que vai dar muito mais trabalho do que se eu utilizasse apenas coeficientes determinados. Então, estou deixando claro para vocês, tá? Escolham o caminho adequado. É o que mais acontece, viu? Então, está aqui a minha primeira equação diferencial. Então, primeiro passo, resolver a EDO homogênea associada. Então, está aqui y duas linhas menos y' mais y igual a zero. Encontro aqui, a partir desse caso, veja que eu tenho um EDO simples, né? Encontro a equação característica. Dada a equação característica, eu tenho m ao quadrado menos m mais 1 igual a zero. Encontro as raízes. De posse das raízes complexas, eu já sei que eu vou ter solução do tipo seno e cosseno, né? Solução complementar. E aqui, nesse caso, eu vou ter a parte real também, né? Exponencial aqui de x sobre 2, porque a parte real é igual a 1 meio aqui. Quando vocês olham para essas equação característica, para esse tipo de equação diferencial, vocês já conseguem avaliar esta solução de uma maneira tranquila ou vocês ainda possuem dificuldade, gente? Por mim tá tranquilo, professor. Ficou mais Ok. tranquilo, professor. Por mim também. Então tá. Quem tem dificuldade, por favor, fala comigo aí, tá? Vamos resolver essas dificuldades. Então, determinei a solução da parte homogênea. Agora eu preciso determinar a solução particular. Se eu conheço o y1 e y2, preciso derivar. E daqui, eu já sei que eu escolhi o caminho errado. Na hora que eu pego uma equação desse tipo e vou derivando, e observo que a parte não homogênea era tão simples, era só falar que era um A seno de 3x e determinar o valor de A. Olha só o que eu estou colocando na minha vida para resolver. Então, se chegar nisso daqui, revejam os caminhos, tá? Apesar de tudo, ainda conseguimos determinar esse Wronskiano. E aí, conforme esperado, o Wronskiano diferente de zero, o que indica que essas soluções elas são linearmente independentes. Agora, encontrei o Wronskiano, sei quem é y1 e sei quem é y2. Vou resolver as integrais. Aí observe o seguinte, eu tenho y1, esse troço aqui todo, exponencial de x sobre 2, cosseno de raiz de 3 sobre 2x. Eu sei que o Wronskiano já não é uma função simples. Eu sei que a parte não homogênea tem 2 seno de 3x. Então, na hora que eu vou colocar isso aqui nessa integral, eu vou ter que resolver isso tudo. E aí, realmente, talvez nem um Chow consiga nos salvar desse problema, tá? Escolham com cuidado o caminho que vocês vão seguir. Dúvidas até aqui? Então, eu vou deixar até aqui, tá? Quem é minha solução? YC mais YP. YP, vocês têm que resolver essas integrais. Mas se resolver aquela bagaceira lá inteira, dá um valor normal, né, professor? Resolvendo isso daqui, você vai encontrar alguma, tipo, A seno de 3x. Vai sobrar só uma constantezinha seno de 3x Sério? aqui. Que... Uhum. E não fica errado, só o caminho que é longo, né? Só o caminho que é longo. Vai ficar errado porque eu duvido dar tempo de fazer isso aqui na prova, mas pensem com cuidado. Aqui é a mesma coisa, ó. Letra B. Eu tenho um EDO não homogênea. A não homogeneidade, ela é um polinômio, né? Na verdade, eu vou colocar aqui até 2 polinômios, né? Um AX mais B, mais, por exemplo, como é que... Deixa eu aproveitar aqui para a gente conversar, fica melhor, tá? Levar vocês lá para o F-Type. Acho que fica até mais claro.
Eu vou colocar só a parte não homogênea aqui, tá? Só para a gente avaliar rapidamente. Se eu tenho a minha DO, e aqui está só a parte não homogênea, tá? Como é que vocês iriam propor aqui, por exemplo, se fosse um método coeficientes indeterminados YP? Qual seria a forma de YP? Eu ia dividir em dois, YP1, YP2. YP1 seria AX mais B, e YP2 seria AX mais B, entre parênteses, no caso, vezes óleo de dx. Sim? Isso. Todos concordam? Sim, professor. Só toma cuidado com um ponto aqui, tá? Do jeito que você colocou aqui, na hora que você for substituir, você pode confundir esse A e esse B com esse A e esse B. Normalmente eles não serão iguais, né? Então só troca aqui para um K maiúsculo, tá? Verdade. Um C mais D, aqui um A mais B. Então o restante está condizente. Veja que, do jeito que você me falou, esse 2 aqui, né? A gente já pode compreender ele através de um fenômeno físico, né? Está relacionado ao crescimento de uma perturbação. Então, quanto maior for essa perturbação, maior vai ser a sua resposta, né? O crescimento dela, pelo menos. Então, cuidado com isso daí, tá bom? Mas é isso mesmo. Ok, retorna. Então, veja que a solução da parte não homogênea desse problema era só aquilo. Aí eu preciso agora encontrar minha equação característica, né? Resolvendo pelo meio da variação de parâmetros. Encontrei a equação característica, encontrei as raízes, aqui nesse caso, raízes reais e diferentes. Então, exponencial de 3x e exponencial de menos x. Mas, Andressa, naquele caso era tão rapidinho. Eu, inclusive, aconselho a vocês a fazerem esses problemas utilizando métodos coeficientes indeterminados. Encontrei minhas soluções, né? Y1 e Y2. Agora eu preciso encontrar as derivadas. Encontrei as derivadas, consigo determinar o Wronskiano. De posse do Wronskiano, eu vou aqui e agora avalio a minha forma de solução utilizando o método da variação de parâmetros. Então, integral dessas coisinhas aqui. Até que neste caso, a gente não teria tanto problema assim para resolver as integrais, né? Eu teria x exponencial de alguma coisa, mais uma constante exponencial de alguma coisa. Então, isso facilita um pouquinho as resoluções. Então, esse exercício aqui, ele já está meio que equilibrado, né? Tanto faz escolher o método coeficientes indeterminados, quanto variação de parâmetros, a gente consegue encontrar a solução de particular rapidamente, tá? Olhando para isso daqui, vocês já conseguem imaginar como vocês iriam tentar resolver? Ou não? Eu acho que eu tentaria... Pensando aqui, talvez cortar os exponenciais de alguma forma. Esse exponencial com esse daqui, a gente já pode fazer uma simplificação, né? E depois aplica a propriedade distributiva, ao invés de fazer 2 integrais, iríamos fazer 6 integrais. Mas isso iria acabar facilitando bastante as resoluções, tá bom? Então, eu aconselho vocês a avaliarem desta forma. Todos conseguem ver isso? Sim, professor. Beleza. E aqui, a letra C. A letra C, a gente vinha comentando, olha, os coeficientes, eles não são constantes. Então, daqui, já fica logo claro que eu não posso utilizar, ou que não é adequado utilizar,
o método dos coeficientes indeterminados. Essa equação aqui, como é que eu posso encontrar a solução da parte homogênea dela? Ela vai ter qual forma? É Bessel isso aqui? Cuidado, Larissa. Isso aqui não é coeficientes constantes. Se os coeficientes não são constantes, talvez cosseno e seno não seja a forma mais interessante de avaliar essa solução. Então, se os coeficientes não são constantes, eu tenho que utilizar do tipo Euler-Cauchy, não é? E aqui, nesse caso, as raízes são repetidas. Então, ficaria x, C1x mais C2x ln de x. Aí eu coloquei o x em evidência. Então, veja que aquela aula lá atrás, que a gente avaliou só a solução da parte homogênea, ela precisa ser avaliada com cuidado também, tá? Redução de ordem, coeficientes constantes, Euler-Cauchy, Bessel modificada, a gente tem que ter facilidade em avaliar ou caracterizar estas equações diferenciais para determinar as soluções. Ô, professor, uma dúvida rapidinho, por favor. Pode falar. Ali na equação característica, por que tem esses menos 2? Vou te mostrar aqui agora. Deixa eu retornar aqui. Quando a equação diferencial ela é do tipo Euler-Cauchy, que é o nosso caso aqui atual, eu preciso identificar quem é A. Então, lá naquele caso, A é menos 1. Então, fica menos 1, aparece menos 2. Certo? Certinho, professor, entendi. Então, aqui eu sei que eu não posso utilizar o método de coeficientes indeterminados. Eu sou obrigado a pegar e utilizar y1 igual a x, y2, x ln de x, as derivadas, determinar o Wronskiano. E aí aqui, o Wronskiano ele foi até uma função singela aí, uma função simples, né? Então, calculo yp através das integrais e consigo avaliar a minha solução geral.